Muito bem, senhores. Então, muito boa noite. É um prazer estarmos aqui. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, não é? Para esse nosso segundo webinar do IDESP, com um tema sensacional, comandado aqui pelo capitão Valdir, né, tratando, então, da gestão de projetos com a metodologia híbrida, combinando a metodologia tradicional com o que temos de ágil. Quero contar um pouquinho para vocês do IDESP, né, que eu acho que para nós é uma alegria muito grande a gente estar aqui, uma iniciativa que a gente tomou há algum tempo atrás, reunindo um grupo de pessoas, todos eles com pelo menos 30 anos de experiência em cada uma das suas áreas, muita gente que comandou plantas, indústrias fora do país, e apesar da gente já estar com toda essa quilometragem, a gente entendeu que era um momento da gente se organizar para compartilhar esse conhecimento. A gente que tantas vezes contribuiu para maximizar os resultados das empresas onde nós fomos colaboradores, a gente se reuniu para conseguir fazer isso para outras empresas também. Então, a gente brinca, né, que somados nós temos mais de 450 anos de experiência, e eu acho que é essa experiência que nos permite, né, assumir esse compromisso de, somando os nossos conhecimentos, somando as nossas competências, acelerar os resultados nas organizações. E a gente faz isso através de consultoria, de qualificação de fornecedores, treinamentos em company, que vocês depois, se quiserem, podem frequentar, né? Dar uma passadinha lá no site, na nossa página no LinkedIn, nos acompanhe, que sempre estaremos dividindo lá atualizações de conhecimentos com todos. Então, o fato é que a gente também não tem muita coisa pronta, né? A nossa ideia é exatamente de reconhecer as necessidades, as dores de cada um, para poder contribuir assim, né? Contribuir de uma maneira absolutamente customizada, entendendo o problema de cada um e dando soluções adequadas para o problema de cada um. Então, hoje nós vamos tratar desse tema, só quero dar duas instruções que vocês, ao longo da apresentação, sintam-se à vontade para, no chat, colocar as perguntas, que, ao término da apresentação, eu direciono as perguntas para os participantes, né, os palestrantes, que serão 3, que irão se apresentar. Então, façam isso. E, ao final, então, depois, quando terminar, vocês vão receber um e-book com os materiais da apresentação e também o link para a avaliação do evento. Então, pedimos a gentileza, né, para nós é muito importante contar com a avaliação de vocês, porque a gente entende que nesse processo de melhoria contínua são vocês que também podem dizer, contribuir conosco, né? Então, por favor, depois que terminar o evento, vocês receberão o link para o preenchimento da avaliação. Peço essa gentileza, preencham e receberão o e-book com os dados da apresentação na sequência. É isso? Então, boa noite a todos. Eu vou passar a palavra aqui para o Roberto Falcão, depois o Paulo Guini, depois o Valdir. Eles se apresentam e o Valdir, que será o terceiro a se apresentar, começa com a apresentação do tema. É tua, Falcão? Bom, boa noite a todos, né? Eu sou o Roberto Falcão, sou engenheiro mecânico automobilista e de produção, formado pela FEI, né? Já participei de diversos projetos na indústria automobilística, desde do Variante 2 até o Fox, e também em processos de nacionalização de componentes. Tenho uma experiência internacional, a condução de projetos em conjuntos com a Alemanha, a China e a Argentina. Também sou membro do Conselho Consultivo da SCI Brasil, Seção Paraná, Santa Catarina, e um dos responsáveis pela realização do Fórum de Tecnologia de Motores Diesel e Mobilidade. Este ano tivemos a 17ª edição, onde sempre aplicamos, né, o Conselho de Gerenciamento de Projeto, no planejamento e na sua execução, e sempre com grande sucesso. Então, vamos falar um pouco mais de gerenciamento de projetos, certo? Fala aí, seu Paulo. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Paulo Guino.
Sou membro do IDESP, né? E estou participando com os colegas também como membro do IDESP. Sou consultor na área de gestão de qualidade e gestão de processos e tenho uma experiência longa na indústria automobilística também. Trabalhei muitos anos, mais de 40 anos, né, na indústria automobilística como chefe de fábrica na área de qualidade e em muitos projetos, né? Trabalhei em diversos projetos durante a implantação, fui líder de projetos e tive essa experiência não só no Brasil, como também morei na Alemanha 1 ano e meio e na China por 1 ano, também acompanhando projetos, né? Então, a nossa experiência, a nossa vivência, é que nós vamos falar um pouco hoje aqui, junto com o Valdir, que vai puxar esse tema. Eu sou formado em engenharia pela Universidade de Santa Cecília em Santos, tenho uma especialização em qualidade na Getúlio Vargas e uma gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral. Então, eu espero que vocês gostem do tema, porque é um tema bastante experiência. Nós vamos contar um pouco da teoria e vamos falar um pouco da prática, da aplicação prática. Eu acho que é uma oportunidade boa para se discutir e aprender um pouco de como é que você pode fazer um gerenciamento de processo, de projeto de sucesso e onde são os pontos fracos onde o pessoal costuma falhar. Tá bom? Agora o Valdir, que é o nosso mestre, vai se apresentar e vai dar início à apresentação. Valdir, por favor. Muito obrigado. Eu acho que mestre, não sei não, hein, cara. Vocês são muito mais mestres que eu, pô. Mas é um prazer. Sensei. Pessoal, uma boa noite para todos, né? Muito bom estar aqui com vocês e dividir esse espaço aí com amigos, colegas, participantes, né? É gratidão pura nessa salinha digital aí, virtual, né? Eu sou engenheiro de segurança e ambiental, né, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou mineiro, né, e pela Unicamp também. Tenho um MBA executivo pela Fundação Getúlio Vargas. Tive uma época aí nos Estados Unidos, aí eu fiz uma especialização em Lean Sensei pela Universidade de Michigan. Tenho experiência internacional com o Lean, né, na América do Sul, próprio Brasil, Argentina e Chile, e também na Ásia, né, China, Índia e Tailândia. Eu estou nessa fase aí, eu tenho 35 anos de indústrias, né? Como o Emílio comentou aí, Goodyear, Unilever, Tenneco Automotive, Treves do Brasil e também a Amplo Digital, né? E 2018 para cá, com 3 anos aí, eu fui convidado por 2 grandes instituições, né, de educação e eu sou professor especialista, não sou um docente, eu sou um professor especialista da FAI, né, Paraná e PUC Paraná também. Tipo, academia Lean, né? Tipo, em relação a multiplicar o Lean dentro das nossas empresas aí no Brasil. E tenho o prazer de trabalhar com essa turminha aí, sou diretor técnico industrial, diretor técnico do IDESP, né? E eu sou um apaixonado em reduzir desperdício e eu me considero como um acelerador de resultados dentro da indústria. Quando eu chego, meu objetivo é fazer equipe de gestão e, com essa gestão, melhorar os resultados. Então, hoje eu vou conversar sobre o sistema híbrido em gestão de projetos. Vocês vão ver esses dois um é um guia, né, e o outro é uma metodologia do PMBOK mais Scrum. Para quem já conhece, não sei se todos conhecem ou já viram essa junção híbrida, né? Então, vamos falar um pouco sobre a tradicional e também como atuar, né? Como jogar essas duas tradições dentro da empresa. Então, nós temos aí, você pode ver a parte verde aí, o maior, o Lean, né? O Lean, ele carrega tudo isso, porque quando você começa a enxergar desperdício, você começa a querer fazer projetos internos dentro da empresa para reduzir desperdício, para melhorar a gestão. E aí esse é o ponto forte nosso, né? O Agile também, e também o Scrum. Então, nós vamos focar mais no Scrum e nós vamos fazer esse cenário ficar híbrido, né? O que é esse cenário híbrido? É usar o PMBOK, né, da PMI, é a mentalidade tradicional, junto com uma mentalidade tradicional, junto com a mentalidade ágil. Esse que é o nosso objetivo principal. É o SPMI aí, é o Project Management Institute, né? Foi desenvolvido esse guideline, é um guia, né? É um guia pela Pensilvânia, dentro do Instituto de Gerenciamento de Projetos, e o mundo conhece isso aí, e tem aqueles que usam para grandes projetos, pequenos projetos, e a junção, né, dessa cenário híbrido aí
que é tesão puro para poder implantar, ok? Aí vocês têm uma noção de livros, né? Inclusive eu tenho eles aqui, ó. Vocês podem utilizá-los. Esses 3 livros aí são indicadores muito bons para poder aprimorar mais. Ou chama o IDESP, com certeza nós vamos aprimorar muito mais, ok? E vamos lá. O que é PMBOK, né? PMBOK, né? Olha lá, Project Management com relação ao conhecimento, né? Com relação ao conhecimento. É o corpo do conhecimento. Então, são as 10 áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos. Tá? Então, se você dar uma olhadinha aqui, ó, integração, né? Vamos ver, integração. Você pode ver que a integração aqui é o perímetro de todos esses processos internos que eles chamam de áreas, né? Área de conhecimento. E são 10, começando pela integração. Então, você, como gestor de um projeto, em hipótese alguma, você pode perder a gestão da sua equipe com relação a projetos. Ok? Aí nós vamos partir para o escopo, número 2. Tudo que eu vou mostrar para vocês está numerado, está fácil de entender, é seguir a sequência. Né? É coisa de engenheiro, é coisa de cartesiano. Né? Ordenados e abscissa, não tem onde fugir. Né? Então, 2, escopo, 3, cronograma, 4, custos, 5, qualidade, o 6, os recursos, o 7, comunicação, o 8º é os riscos, né? 9º é aquisições, e o 10, as partes interessadas, que são os stakeholders. Né? Então, vamos ver qual é a interseção desses mind maps aí, né? Que são esses mapas mentais aí. E o ponto principal, guarde até o final dessa web nossa, que é a palavra integração. Você vê que todos os processos têm integração. E coisas que, às vezes, no dia a dia, a gente pula isso, né? Pula isso. Então, vamos mostrar como se pula. E também não vamos falar sobre Scrum. Scrum, né, veio do rugby, né? O que é o Scrum? Se você olhar aqui, o pessoal da frente aqui é o front, né? É o front Scrum, e aqui é o back Scrum. Então, o que chamou Scrum? Nós estamos vendo 2 coisas. Nós vimos um pouquinho o que era o PMBOK, e agora vamos ver um pouquinho o que é o Scrum, e depois vamos ver a junção dos 2, né? Então, se olhar aqui, ó, qual é o significado do Scrum? É a velocidade. É a velocidade. E o PMBOK é o... Tá jogando aí? Hã? E o PMBOK é o guideline, que é o guia. Então, você tem aqui jogadores dos quais a velocidade, seja da frente ou da traseira, aqui, o front ou o back, a bola vai sair e a tendência é chegar lá na frente e marcar o ponto. Mas essa velocidade é muito rápida. Por quê? Tem um planejamento aqui, tem os passos internos aqui, do qual a próxima equipe não sabe, mas o nosso objetivo não é jogar contra a equipe, é jogar a favor da nossa equipe, né? Por isso chama Scrum. Depois vocês vão entender mais detalhes sobre isso, tá? E o que é essa junção? Isso tudo tem no nosso e-book, tá? Fazer a avaliação lá, você vai receber isso aqui prontinho. O que é essa metodologia híbrida, essa junção? Ela é simples, né? Ela é uma junção de um guia com uma metodologia, que é gestão de projetos, que busca, né, o domínio dos dados para a sua equipe a serem levantados, né, com foco em escopo, custo, prazo e os anseios dos stakeholders. É mais difícil você buscar os anseios dos stakeholders do que você montar custos e prazos, né? Porque os anseios dos stakeholders ele está amarrado com o escopo, né? E o PMBOK, repetindo, é uma estruturação, é um guia, né? E é um tradicional. E tem 49, você imagina 49 processos para você administrar um projeto. Você vai acabar desistindo dele, ainda mais dependendo do tamanho do projeto. Então, o objetivo é o que fazer, né? Então, fazer o quê? É buscar o Scrum, a metodologia ágil. Por que a metodologia ágil? Porque ela é focada, ela tem resultados de alta qualidade, tem comprometimento e tem o objetivo de apoiar o PMBOK. Apoiar em quê? Como executo todos os processos? São 49. Qual é o momento certo de utilizar os processos? Nós vamos ver tudo isso aí, passo a passo, ok? Valdir, para a gente deixar isso, sedimentar bem esse conceito, né? Então, o conceito híbrido, né? Ou seja, vamos usar o P estruturar o projeto, né? E a metodologia Scrum para analisar e executar os processos. Né? Sim. É isso que é o híbrido, né?
Isso, o híbrido é essa mistura, né, do guia, né? Você tem um guia e você tem uma metodologia. Então, você não se perde na metodologia. Quando você só tem a metodologia, você se perde, né? Então, com o guia, você sabe qual é o próximo passo. É step by step, né? Então, os 49 processos que geram velocidade com o Scrum, então, ele tem que ser direcionado. E o Scrum são só 4 processos, e simples. Só que eu coloquei o livre, espontânea vontade, nós incluímos o escopo, para poder enxergar, porque às vezes você foge do escopo, né? Você quer lá um exemplo, você quer um cavalo no final e, de repente, você começa a fazer a orelha dele de um certo tamanho e a cabeça do cavalo é muito maior do que a orelha. Então, fica uma coisa desproporcional. E isso acontece em projetos, que você não tem o passo a passo que você vai executá-lo, né? Apesar que o Scrum é excelente, é você executar com velocidade. Então, para gerenciar essa velocidade, o PMBOK nos dá direcionamento. E também o próprio Scrum, né? Tem pessoas que usam em torno de 15 minutos, eu uso de 20 a 30, tá? Quanto mais. Só que é 20 a 30 minutos aqui comprometidos, né? Fazendo essas seguintes perguntas aqui, ó. O que você fez ontem? O que você fará hoje? Há algum impedimento no seu caminho? Isso é o Daily Scrum. Todo dia vai ter essa reuniãozinha aí de 20 a 30 minutos. Né? Passado aí, esse tempo aí, você está perdendo tempo, né? Ou tem alguma coisa, você tira ele fora da linha e vai discutir ele para não atrasar a sua reunião, que o stakeholder pode estar presente. Quando eu falo stakeholders, são pessoas, pode ser um operário de fábrica, né, que está querendo uma mudança, pode ser uma gerência, pode ser uma supervisão, pode ser uma diretoria, pode ser o diretor-presidente da empresa. Né? Então, nós vamos ver um case na frente aí, e nós vamos interpretar o que é essa simplicidade junto com a velocidade. Você já comentou, né, que o Scrum, você pode usar o Scrum, somente o Scrum, né? Mas você não vai ter essa estrutura, a estrutura do projeto. Mas se você tiver um projeto menor, você poderia Scrum, por exemplo. Legal, Falcão, boa colocação. Quando você tem o guia e tem a metodologia, são projetos que você não se perder, né? Que você tem muitas variáveis, muitas atividades, do qual se direciona, nós vamos passo a passo ali dos 49 processos. E você pode usar só o Scrum. Se você tem o gerente de projeto ou o Product Owner, se ele tem o poder de decisão e ele tem a capacidade de administrar um pequeno projeto em cima do PMBOK, em cima do Scrum, manda a bala, entendeu? Mas eu gosto de usar os dois, não interessa qual o tamanho do projeto, eu gosto de usar os dois porque ele vai me dando direcionamento, entendeu? Porque você está... Isso... Ele dá o direcionamento e não deixa escapar nenhum dos passos. Isso aí. Você não escapa, você tem que passar por aquele processo, porque o processo está te cobrando, né? Ele está te cobrando. Então, que vocês tenham uma noção, nós estamos vendo aqui a análise de esforço, né? De esforço e tempo. Você tem aqui no X o esforço, no Y o tempo, né? E aqui um exemplo, tá? Você tem a iniciação, é um exemplo, mas são as fases de ciclo de um projeto. E isso é uma coisa... Você pode até dar um palpite sobre isso, Falcão, porque iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, qualquer projeto tem isso. Depende... Esse ciclo sempre existiu, né? Mas por muito tempo, né, essas tarefas eram executadas de forma estanques, né? Ou seja, pelos departamentos, pelas áreas, né? Ou seja, uma área de engenharia fazia o trabalho, a área de compras, a área de qualidade, área de manufatura, mas eles não estavam integrados, né? Faziam essas coisas separadamente e depois passavam as informações adiante. Quando veio a engenharia simultânea, né, isso já começou a melhorar, porque aí já se fazia um trabalho junto, né? Ou seja, você já tinha uma equipe, né, que fazia essa engenharia simultânea, que era a área de compras, qualidade, manufatura, engenharia, né? Então você já eliminava alguns problemas no nascer do projeto, né? Isso. Mas não tinha ainda uma coordenação, né, geral, alguém que via tudo. Os grupos ainda eram separados, né? Então você tinha um grupo de uma determinada área, por exemplo, na indústria automobilística, né? Então você tinha lá uma área de chassi, uma área de carroceria, uma área de motor, né? Eles tinham grupos separados, né? E não se conversavam entre si. Então, isso com o PMBOK, aí, com o Scrum, isso já
agiliza mais isso, porque faz uma integração realmente em todas as áreas. É isso mesmo, essa junção aí. E as empresas não podem trabalhar em ilhas, né? Você tem muitas ilhas dentro das empresas, né? E essa coesão de montar gestão de projetos, você tem que trazer pessoas, né, de cada setor. Se não der de cada setor, pelo menos aquelas que têm maior afinidade em relação a projetos. Só que projeto, gente, qualquer um pode aprender, tá? A gestão de projetos, qualquer um pode aprender. Não precisa ser engenheiro, pode ser psicólogo, pode ser médico, não interessa. O objetivo é projeto, entendeu? Por isso que tem essas duas ferramentas. Vamos lá, vamos embora. Ah, mas tem uma palavrinha aí, ó, ED. Não adianta você conhecer todos os ciclos se você não conhecer o que é o ED, né? Que é o E de execução e o D de disciplina. Então, você, como gerente de projeto, você tem que enxergar isso. Você tem que ser ED. Se não for ED, você vai perder e o projeto vai cair no teu colo. Na hora que der um pau lá, vai ficar você sozinho. Por isso que tem que ser ED, saber executar e ter disciplina. E cada membro da sua equipe tem que participar com uma atividade, com uma função mais ativa sobre isso. Agora vocês vão enxergar, quem nunca viu o PMBOK, vocês vão enxergar o PMBOK e falar, meu Deus, que loucura. Mas não tem nada de loucura aí, é muito fácil. De cara, nós vamos ver ali, ó, integração e as partes interessadas. Você fala, ó, você está lembrado quando eu comentei que integração seria o primeiro passo, né, dos processos? Está aí, ó. Está aí o que o povo gosta, é enxergar os detalhes. Então, a integração em si, eu considero como assim, você vai dar uma certidão de nascimento pelo projeto. Você vai chamar todo mundo numa sala que faz parte daquela equipe e que tem as partes interessadas, vai passar o objetivo da empresa, por que você está ali naquela sala, né? Você tem que motivar as pessoas em função do projeto. Então, você tem que contar para o que a empresa está ganhando. Ó, se nós fizermos isso, nós estamos fazendo um produto do qual o nosso concorrente, nós vamos passar na frente do concorrente, vamos ganhar um market share, ou a tecnologia está vindo, nós temos que se está andando na mesma velocidade dessa tecnologia que está acontecendo no mundo, e também é manter-se vivo, não tem que pensar nisso, não tem outro jeito. O negócio não veio para morrer, nunca. Né? E as partes interessadas, elas dão esse lance, qual que é a dor da empresa, né? Qual que é a dor das pessoas naquele momento que toma a decisão da empresa. Então, aí, é dar vida ao projeto. Eu gosto de fazer, fiz 2 agora, no final do ano, início do ano, até março, eu gravei tudo. Eu gravo desde a hora que, sentando na sala ali, comecei a treinar o pessoal, o que é o PMBOK, o que é o Scrum, e quais são os objetivos, começa a gravar. Por que começa a gravar? Porque lá no final, quando você estiver planejando ou estiver executando, alguém das partes interessadas vai chegar para você, não foi bem isso que eu te pedi. Então, você já tem gravado, pelo menos, já é. Não que você não vai fazer as mudanças para chegar nas dores do cliente, mas poder fazer com que, se você atrasou, não foi você que está atrasando, porque os dados que passaram errado. Isso tem de montão. Né? Eu tive chefe que você dava um papelzinho, o post-it para ele assinar e você guardar o post-it que ele falou, porque senão, na outra reunião, ele esquecia que tinha falado. Né? Então, isso é muito importante. Nasceu o projeto. A partir da iniciação, aí nasceu o projeto. Aí vamos agora. Olha lá, ó. Você entrou na integração. O que é integração? Você vai ter que... É o planejamento. Você saiu lá do primeiro, lá que é a iniciação, ó, e passou para o planejamento. De cara, está lembrado lá nos mapas os mind maps, né? Lá mostra que a integração era o perímetro daquele quadrado. Então, integração primeiro. Aí vem escopo. Ó, matou. Você tem, olha bem, está embaixo lá no PMBOK, nós colocamos escopo, e no PMBOK, no Scrum. Então, tem aqui, ó. Você tem que, o que é esse administrar, o que é esse gerenciar escopo? Escopo, você sabe que é você definir o que você quer. Você não sabe como vai fazer, né? Não sabe como que vai gerar a execução daquilo, ainda mais planejar, que você não tem nem noção do que você vai fazer no planejamento ainda. Mas você tem que ter isso aí. Você tem que saber ter definir esse planejamento, coletar os requisitos, definir o escopo, criar o EAP, que é a nossa estrutura de análise do projeto. Então, planejar o gerenciamento. Você tem que saber que trabalho você vai fazer. Como serão essas tarefas? Gente, você tem que escrever isso, você tem que ter noção disso. Né? E a regra, você está entrando num jogo.
Você tem que colocar regra, senão vai virar um Z grande, né? Então, tem que ter essa capacidade de colocar isso. E coletar os requisitos, tem que coletar os requisitos. Como você vai coletar esses requisitos? Você está discutindo isso com as partes interessadas, você teve que ir discutindo aqui. Ó. Então, você já tem alguns requisitos, dos quais requisitos funcionais, técnicos, você tem que ter noção do que você vai fazer, né? O que o seu cliente está querendo, né? Seja interno ou externo, ele está querendo alguma coisa. Você tem que definir esses treinamentos aí em cima dos requisitos, porque às vezes você está pedindo um requisito técnico de uma norma do qual os participantes não conhecem. Então, você tem que pensar nos requisitos para depois chegar mais na frente, planejar treinamento. Você tem que detalhar isso aqui e definir o escopo. Aí sim, aí a figurinha já começa a desenhar uma figurinha. Tem uma declaração, tem uma descrição detalhada do que você vai fazer, porque para cima você já detalhou alguns pontos, né? Especificar o escopo. Você tem que ter esses pontos macro para fazer, correto? E também desenvolver. Aí você vai começar a desenvolver o projeto. Aí vem a estrutura. Estrutura, que é a estrutura analítica do projeto, que é o WBS, que é o Work Breakdown Structure, né? Que é a mesma coisa, a estrutura analítica do projeto, que é uma representação gráfica. Você vai montar ali, você começou a enxergar o projeto, você vai montar diagnóstico, você vai interpretar o que está satisfazendo o cliente. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de mudança de uma fábrica. Você vai fazer uma mudança de uma fábrica de uma cidade A para uma cidade B, né? Você tem que imaginar, você tem que fazer um diagnóstico do que você está saindo e para onde você vai. Você tem que ter uma avaliação do que está acontecendo. Quais são os pontos importantes que você tem que tomar nessa decisão? Aí depois vem, sua fábrica vai ter uma paralisação, um certo ΔT. Você tem que imaginar a parte do cliente, o que vai afetar o cliente, né? Depois a cadeia de suprimentos, será que tem condição de puxar mais matéria-prima agora para fazer um buffer? E o transporte? E assim vai, e treinamento para fazer isso. Então, você vai montando dentro do escopo aqui, ó, dentro do escopo, que é essa estrutura, aqueles milestones, né, os passo a passo, são as subrotinas para depois dividir em atividades. Isso aqui é muito importante, seja no PMBOK ou seja no Scrum. E às vezes no Scrum as pessoas não fazem isso. Aí se perde, né? Você se perde nos processos, você fica perdido nos processos. E o objetivo não é se perder, é se achar. Correto? Vai guardando as dúvidas aí, marca, e depois faz a pergunta que o Emílio coordena isso aí, tá ok? Aí vem o planejamento, ó. Vou passar aqui, ó, planejamento, tem uma coisa muito importante. Então, lembra que eu comentei que tinha uma figurinha, né? Olha aqui, a figurinha tá número 1, número 2, depois veio o 3, que é a integração já do planejamento, ó, vem 4, e nós já estamos 12. São 26 processos, só aqui no planejamento e iniciação. Você viu que está numeradinho? Vocês vão ganhar aqui o e-book e vai estar tudo isso aí. Então, você não vai ter erro de executar um projeto desse dentro da sua empresa. Você pode ter dúvida no que você vai fazer, mas a sequência você não se perde. E tem outra. Eu faço assim, ó, com papelzinho, colo tudo assim, ó. Deve estar enxergando aí. Colo tudo. Coloco lá para ver. Se não enxergar, depois eu mostro, tá bom? E vamos lá. Vou continuar que tem bastante coisa ainda. Aí vem cronograma. Montou o cronograma. Desenvolveu o cronograma. Caramba. Se você fez legal a sequência aqui dos requisitos, está na hora de você montar e definir as atividades. Ainda mais aqui no EAP, você montou as subrotinas, né? Você fez os pontos mais importantes, os milestones. Então, aqui você vai dividir aí em atividades. Aqui você pode, muito bem, na hora que você está fazendo, você vai pensar, caramba, quem que eu vou fazer? Com quem que eu vou fazer isso? Como vai ser feito? Né? Aqui é eu planejar esse cronograma. Depois vem a sequência. Será que eu estou fazendo essa sequência correta? Não tenha medo, faça a sequência. Porque às vezes as pessoas... É melhor você fazer e acertar depois, ou está errado, do que você ficar travado. Não pode travar. Então, por isso que é muito importante a construção da equipe, né? Até chegar na parte... Aí tem tempo, você vai botar tempo. Isso aqui você pode usar um software, um MS Project, ou não, usar até um Excel avançado, né? Não tem muito o que esconder isso aí, não. Né? Ou até rabiscar no papel mesmo. Botar, rabiscar e botar lá. Aí vem os custos. Se você tem as atividades prontas, as atividades estão aqui, ó, tá bem prontinhas, cara, é botar custo. Custear, fazer estimativa. Isso aqui é muito importante na hora de escolher a mão de obra.
entre você diferenciar a mão de obra, uma muito analítica e outra muito generalista, né? Então, você tem que ter aquela matriz de responsabilidade, não é bem responsabilidade, é responsabilidade. Matriz de responsabilidade, e você vai interpretar junto com o RH o que é mais forte de um, né? Se tiver um DISC, né, que é a parte de análise de perfil, é melhor ainda para você poder trazer a sua equipe e entender cada cabeça, né? Porque se você mandar para um custear, um cara que é muito generalista, ele fala, eu fiz isso aí uns 4 anos atrás, deve custar uns $4 mil. E coloca lá. Se você dá para um analítico, ele detalha, né? Tem o Delta T, ele detalha, vai ali, vai lá no compras, e manda, sabe, ele acompanha, ele é muito detalhado. Às vezes o resultado dele é um pouco mais demorado, mas é mais assertivo, né? E determinar o orçamento. Matou isso aí. Só que agora você tem que cuidar da qualidade. Será o que eu estou planejando está dentro da qualidade que o escopo está pedindo? Você vai ter que fazer, planejar como você vai controlar isso. Né? Porque aqui mais é planejar. Você tem que planejar. Porque logo que você tinha circunstância, tem que saber. Aí vem os recursos. Nós comentamos sobre os recursos. Será que os recursos que eu tenho, a mão de... Será que eu vou precisar de buscar a mão de obra fora? Ou eu tenho a mão de obra minha treinada? Se não treinar, eu tenho capacidade de treinar? Ou alguém da minha equipe tem condições de treinar? Tudo isso é avaliado no planejamento. O planejamento bem feito, com certeza a execução vai rolar assim, igual uma bola numa mesa de bilhar. E é caçapa mesmo, não tem jeito. Estimar os recursos das atividades. Está tudo amarrado. Se você fez isso aqui, você tem que estimar isso aqui. Tá claro. O que é isso? É mão de obra, é a parte de materiais, é a parte de equipamentos. Você vai usar isso aí, correto? E comunicação. A comunicação é muito importante como a parte da integração. Porque se você falhar na comunicação, quem vai gritar primeiro, rapidinho? As partes interessadas. E tem outra. Você já viu quando você faz uma reunião e o papo é lá no corredor? Que as pessoas conversam no corredor? Você já viu, né? Tenho certeza. A sua reunião vira reunião de corredor. A parte de gerenciamento de risco, mesma coisa, que nós temos que identificar os riscos. Gente, aqui os riscos internos e externos, tá? Interno em relação à sua empresa, externo, até um órgão governamental, isso pode travar seu projeto. Depois que você tem todos esses dados de planejamento, nós vamos partir para aquisições. Você viu que você definiu recursos, depois vem aquisições. Você dá para fazer em casa? Tem que comprar? Né? Está dentro do seu escopo, que você estipulou aqui nos custos? Tudo tem que ser avaliado, passo a passo. Aí, você tem o planejamento completo, está na hora de você contar para partes interessadas em detalhe, para ver se aquilo que as partes interessadas enxergaram, que às vezes nem enxerga, tá? Às vezes nem enxerga, é você que tem que montar, você como o cara de poder, às vezes é você que tem que montar o escopo para suas partes interessadas. Então, aí já estão os 26 processos. Viu como é que é fácil? Seu Valdir, fazer isso aí no Zoom é tranquilo, quer ver na sala, né? Numa sala... E conversar com as partes interessadas, isso já é um ponto ali onde você planejou tudo, né? Então, você fala com as partes interessadas para que aquele planejamento não se perca, né? Então, eles vão confirmar aquilo que foi planejado, né? Mas, se você for comunicação no fim, aí pode ser que o que você está produzindo não é o que eles estão querendo, né? Isso. E por isso que o Scrum é bom, porque o Scrum ele entrega o tempo todo, sabe? Nós vamos ver o Scrum lá. Por isso que eu não corro desse guia. Esse guia eu colo ele do lado lá e eu sigo por ele, entendeu? E quando tem dúvida, eu vou no livro, vou nos exemplos e pego, né? Ó, execução. Gente, nós iniciamos e planejamos, agora vamos executar. Executar, coisa que é integração. Você já viu que, às vezes, a gente não planeja, lá de iniciar o projeto, você já começa a querer executar? Se você não tiver o domínio da sua equipe, ou até você mesmo, já manda o cara executar, já compra isso, vão precisar disso, você nem planejou. E nós, brasileiros, nós latinos, nós temos uma facilidade de querer comprar, sabe? É aquele lance de chegar a TV na sua casa, você não quer nem ver manual, que está tudo planejado bonitinho ali, como você vai dar, você já pega e começa a reclamar por que não está funcionando. Né? Pô, isso aqui não está fazendo, isso aqui era para ser HD, era para ter internet tentando, mas você não está nem sabendo o que tem que fazer. Então, isso é nós brasileiros. Né? Não somos todos, é claro. Por isso eu estou nessa salinha aqui para poder interpretar e entender mais ainda. Né? Olha, tem até 2 integrações na execução. Você tem que montar todo o planejamento e mostrar para a sua equipe. Isso é muito importante.
Aí vem a qualidade, gerenciar a qualidade. Opa, lá na hora você fez o quê? Lá no planejamento, você imaginou lá tópicos que você vai controlar, custos, né? Controlar, manter a qualidade dele. Será que está de acordo com o escopo? Aqui também é a mesma coisa. Na execução, você vai checar se está de acordo. O que manda do PMBOK é escopo, custo e tempo. É um dos 3 pilares mais fortes, né? E assim vai adquirir. Você já começou lá, você fez o planejamento de adquirir, você vai adquirir recursos, vai desenvolver o recurso, desenvolver a equipe, né? Você vai gerenciar o que está acontecendo na sua equipe, ok? E depois aí comunicar. O comunicar é muito importante. É claro que todos os processos são importantes, mas o comunicar, você define as reuniões diárias, você faz as regras, você pode usar tipo assim, um 5W2H para controlar, para você ter noção de como você vai comunicar, ou você pode usar um Trello, que é um Kanban, né, digital, você pode usar um Run, você pode usar um Miro, você pode usar um Murai, você pode usar o Mural, você pode usar, tem vários aí no mercado, depende do tamanho do seu bolso, para você poder, e do seu budget para o projeto poder usá-lo, né, e sua empresa aprovar. Então, riscos. Opa, se você está lá, você planejou riscos, né? Aqui você planejou lá a parte interna e externa de riscos, os que são previsíveis, os que não são previsíveis, os riscos técnicos, os riscos não técnicos. Tudo você faz isso lá. Para que na hora você tem que checar se está acontecendo, né? E assim vai. Ó. Aquisições, a mesma coisa. E também chamar a parte interessada e contar para ela, ó, está acontecendo isso. Né? E aí vem, olha lá, ó, agora a parte de monitoramento. Já estamos no número 37, né? São 49. Tem mais 23 aqui, ó. Aqui dá mais 23. Vou executar aqui, esse Firewall tem 2, 4, 6, 8, 10. Tem 10. Você viu que o planejamento tem muito mais. Então, você vê que nós temos que planejar mais para executar. E nós temos uma facilidade de já sair executando. Nós temos que parar com isso. 2021 vai bombar. Vai bombar, isso eu tenho certeza. Você vai precisar de você como no projeto. Aí, vamos lá. Monitoramento, você tem que conhecer o projeto. Como é que você vai monitorar uma coisa que você não conhece? Por isso que a parte de comunicação, que é muito importante, quem vai monitorar tem que controlar. Monitorar em função de quê? Do escopo. Validar o escopo. Lá no planejamento, você fez lá o que é o escopo. Você tem que amarrar o monitoramento com aquilo que está lá. E aquilo que o escopo está amarrado com a parte interessada, que é o seu cliente. Então, você não pode perder essa chance, né, de validar o escopo. Será que o escopo, na execução do projeto, está de acordo com o escopo lá do planejamento? Olha que legal. Mas pode existir mudança? Pode. Claro que pode existir mudança. Pode existir mudança, assim, tranquila. Só que você tem que ter um fluxo para administrar essas mudanças. Então, você vai lá e controla o escopo. Como é que você controla esse escopo? Você vai ter que fazer a comparação, né? Os indicadores que você vai colocar para poder comparar sobre isso. E vem o cronograma, é outro ponto. Você tem que monitorar o cronograma. Lembra que eu falei que era a parte de escopo, tempo, custo e a qualidade daquilo que você está fazendo. Será que o que eu estou monitorando está com qualidade também? Porque se você não tiver com qualidade de monitorar, não adianta. Você vai seguir, o Deming já falava isso, né? Se você não tiver foco, como é que você vai chegar até lá? Correto? E assim vai. Os recursos também, você vai analisando os recursos. Então, olha a separação da execução do monitoramento e comunicação. Não adianta. A equipe sua tem que saber o que está sendo controlado e monitorado. Que, às vezes, está no computador do gerente de projetos e só ele vê isso. Está errado. Todo mundo tem que ter visão à vista. Gerenciamento à vista, a gestão à vista. Tem que ter isso aí, para você poder tocar. Tá? E se você tem aqui no planejamento dos riscos, e tem também na parte de execução, você tem que monitorar. Será que tamanho de risco é esse? Por exemplo, você tem lá uma aprovação do projeto que o IAT, né, o Instituto de Águas, antigamente era IAP, agora é IAT, Instituto de Águas e Terras, né, do Paraná, vai demorar um tempão para aprovar isso, mesmo que você entra com uma instalação prévia e ele tá te rolando isso aí. Ou rolando, ou tem a burocracia deles lá, ou tem um problema no projeto também que está travando. Então, você tem que analisar esses riscos e botar pessoas atrás do risco. É crítico. O risco tem risco. Por isso, tem que ter análise de risco. Quando você faz análise de risco, você vai ver o impacto que ela dá no projeto. O que é esse impacto? Você vai olhar a probabilidade e qual que é o impacto que vai dar. E vai cruzar isso aí. Se você tem um impacto baixo,
passou. Você tem condições de deixar passar. Agora, se vai ser médio para cima, que vai travar seu projeto, opa, eu tenho que abrir. Apesar que eu abro plano de ação para todos os riscos que nós enxergamos. Tá? Mesmo assim, não tem problema ainda. Então, tem que ter... Por isso que o Scrum ajuda que você ágil. E vai lá mostrar os indicadores para as partes interessadas. Ele tem que saber o que está acontecendo. Ok? Aí, você vai lá, no 49º, você encerra o projeto. Você viu, acompanhando o escopo do PMBOK? Ele é completo. Ele é completo. Certo? Falcão, quer colocar alguma coisa mais? O próprio Paulo? Não, acho que aí está bem explicado, né? O importante é você realmente seguir esses passos, né? E ter controle dos passos, né, que você está dando. Então, isso tudo é realmente importante. Então, mais para frente eu quero falar do Scrum um pouquinho. Na hora que você terminar de apresentar o Scrum, eu quero falar um exemplo prático aí. Legal. Legal. Vai agregar valor mesmo. E, pessoal, pintou dúvida aí, faça a pergunta que o Emílio está condenando aí. Vamos lá. Aí vamos para o Scrum agora. Desculpa aqueles que já conhecem, mas e PMBOK também, mas é a junção, né, que nós vamos fazer isso para rodar. Então, o Scrum é a metodologia. Primeiro, o Scrum Master. Eu considero o Scrum Master, também dentro de toda a metodologia do Scrum, aquele cara que vai resolver grandes problemas, aquele que vai direcionar, porque vão dizer que você é o Product Owner, né? Você é o dono do produto. Quando eu falo produto, pode ser um produto em si, né, palpável, né, tem touch, né, ou só uma prestação de serviço que tem satisfação, uma coisa meio abstrata, né, mas que traz resultado do mesmo jeito. Ok? A satisfação, porque satisfação é aquilo que você está querendo, vai chegar também na parte de retorno para a empresa. Então, para vocês terem uma noção. Product Backlog. Aqui você tem aquelas atividades lá do escopo, que você começou a gerar atividades, você vai jogando aqui, ó. Vai jogando aqui dentro. Só que ela está tudo misturada. Aí você tem que buscar uma separação. Aí você separa aqui afinidades. Vamos dar um exemplo. Você está transferindo uma empresa. Então, você tem a parte de utilidades. Quem não conhece utilidade de uma empresa, você tem água potável, água industrial, você tem ar comprimido, você tem gás, você tem ar comprimido e tal. E quando as pessoas começam a colocar essas informações aqui dentro desse primeiro pacote aqui, cada um joga. Aí um joga transporte, o outro joga transporte de matéria, aí fala que tem um processo muito complicado na empresa que não pode transportar porque tipo sistema de água ionizada, então a parte de osmose, né? Então você tem que controlar isso, ter o transporte mais delicado. Isso é um exemplo, né? Então, você vem aqui para o sprint e divide ele em partes que estão afim, porque aqui está bagunçado, tem atividade de jeito. Você vai colocando aqui. E pega um pacote desses de atividades e começa a fazer a executá-lo. E como você executa? Você coloca aqui de 2 a 4 semanas, você tem que detonar isso aqui. Né? E cada dia você faz uma reunião. Essa reunião é uma reunião diária. Tem lembrado que as perguntinhas lá, nós comentamos, né? Com relação a parte de o que você fez ontem, o que você fará hoje, há algum impedimento no seu caminho? Essa aqui é aquela pergunta, de decorar isso aí. Isso aqui você tem que levar no bolso, plasticado, que é o que você tira, você já lembra na hora, não pode esquecer disso aí. Ou botar um quadro grandão, né? Inclusive, você coloca no teto, porque a hora que o cara escorrega assim na cadeira, que ali parece que é a cama dele, ele dá uma olhadinha para o teto e vai ver essas 3 perguntas, opa, deixa eu levantar, e já assusta. A entrega. Quando você faz um desses pacotes aqui, né, e entra aqui, entrega o pacote, por isso que o Scrum ele é rápido, que você gera atividade, começa a executar e começa a entregar, né? Apesar que você olhando o PMBOK, você sabe que tem que planejar, como você vai planejar, e vai dando direcionamento para o Scrum. Aí quando você entrega, você tem aqui, ó, tá lembrado aquele monitorar que você fala lá, nós falamos no PMBOK, aqui, ó, fazer um review, fazer uma retroavaliação. Será que aquela entrega que eu dei está de acordo com o escopo? Porque aqui é muito rápido. Aqui nós já vimos, lá era escopo, custo e tempo. Aqui já é tempo, custo e escopo. Né? Olha a sequência diferente dos dois, né? Do guia para a metodologia.
Então, esse aqui é o gerente de projetos, e tem um pau grande lá, você vai ter que levar para o Scrum Master, e ele vai discutir, que seja com o Papa. Ele vai ter que sair e discutir lá com o diretor, o presidente da empresa. Então, vamos ver aqui é importante, né, para você, o grupo, né, estar bem entrosado, é que todos participem da reunião, né? Todos falem durante a reunião, todos falem o que fez ontem, o que vai fazer hoje, se tem algum impedimento, né? Tem que forçar as pessoas a falarem, né? Para ter essa integração realmente do grupo. Falcão, isso aí é um dos pontos. Puxa, você tocou numa ferida, cara. Isso aí é um dos pontos que tem pessoas que não falam mesmo. Elas falam, às vezes, fora da reunião, né? Fora da reunião. E isso, às vezes, não agrega valor nenhum. Então, você tem que cutucar, mas você vai enxergar, né? Ainda mais que você fez uma avaliação lá, quando você está fazendo um planejamento, você foi análise do recurso, você foi no RH, para saber o perfil daquele funcionário que está contigo ali, né? O criativo inteligente que está contigo. Você tem que analisar para poder saber que nível, perfil, né? O perfil dele, profissional. Olha aqui, isso aqui é tesão puro, ó. Olha que facilidade. Você tem lá, olha bem, você imagina você com o guia colado do teu lado e com o PMBOK, que é o PMBOK, e com o Scrum rodando. Pensa bem, você não perde a bola. Você vai sair com a bola lá da sua área e vai levar lá no gol, dando os passos certinho, que são esses 4 passos aqui, ó. Primeiro, eu sempre coloco o escopo, apesar que o Scrum, ele não dá prioridade ao escopo, ele dá prioridade em quê? A tempo, né? A custo e escopo. Ele dá prioridade aos 3. Mas ele é tão rápido, se você não tiver o escopo te cutucando, para você enxergar toda hora, às vezes você foge do que está fazendo, né? Então, isso é muito importante. Aí depois, lembra que eu falei lá das atividades gerais? Ó, você junta aqui é tudo misturado, né? E é post-it, né? Não esquece disso aí, post-it. Depois vem o sprint, né? São as atividades comuns, é aquela afinidade que eu te falei, você vai colocando e coloca o nome. Aqui eu coloquei responsável, eu coloco isso no papelzinho, tá? Se tem 3 atividades que é de um funcionário só, eu coloco o responsável e o nome dele aqui, né? E depois ele passa para cá, vai executando, né? Vai fazendo, e depois está pronto e entrega. Está lembrado que lá no Scrum, a entrega, você tem que fazer um review, você tem que fazer uma reavaliação, né? Uma retroavaliação. Isso depende muito da tarefa. Tem tarefas simples e, às vezes, você não precisa avaliar. Você pode deixar. Ou você pode avaliar para poder ter um best practice para o futuro, né? E assim vai. Passo a passo. Então, o guia, não pode esquecer do guia, PMBOK. E também eu uso o 5W2H. Todas as atividades que estão aqui dentro, eu uso o 5W2H. Por quê? Tem uma coisa que o Alan Tsi, acho até eu, o Alan Tsi um dia brincou com uma pessoa, que nós estávamos numa instituição, e brincou, pô, se o cara chegar aí, pegar o papelzinho, post-it jogar fora. E é verdade. Já aconteceu comigo, post-it solta, não precisa jogar fora, ele solta e cai no chão. A menina chega para antes de você, antes das 8 horas, 7 horas, está lá, varreu o chão, né? E botou, ela não vai jogar papel fora, ela coloca isso na mesa. Só que no dia anterior, você fez várias atividades, do qual a sua letra não ficou legal, ficou feia, ou ficou um garrancho, ou não dava para entender, e o papelzinho ficou esse na mesa. Misturou com aquele que caiu, que a garota colocou lá. Você chega de manhã e fala, nossa, isso aqui não serve para nada, isso aqui foi de ontem, tal. Os que tocou lá, você pega e joga fora, você mesmo joga fora. Aí, com o 5W2H, quem não conhece, depois pode questionar, que a gente explica melhor isso aqui, vai lá e define. E coloca lá a atividade, o que é atividade, quem vai fazer, quando vai fazer. Você põe 3 serviços, o PMBOK, o Scrum e o 5W. Gente, eu adoro cross-check. Adoro cruzar. O mineiro, já viu, mineiro, e já nasce desconfiado, né? Ainda mais que... Então, é melhor fazer isso. Então, a vantagem disso aqui é que é uma gestão visual, né? Então, está todo mundo vendo o que está acontecendo, né? Mesmo que você não esteja envolvido naquele ponto, você vai vendo o que está acontecendo, né? Então, isso é um Kanban, no fim das contas, né? Isso, falou certinho a palavra, é Kanban. Isso é um Kanban. Se você pega aqui, ó, o post-it, sai do backlog, passa para o sprint, né? De atividades gerais, atividades comuns, afinidades entre as atividades. Joga aqui, ele anda, certo? O próximo vai fazer a mesma coisa, né? Isso é um Kanban. Kanban, o que é? Um controle visual.
Então, você tem um controle visual aí, né? E tem o burn down aqui, que é as atividades vezes o tempo, né? Quando você termina aqui os done, você vai montar um gráfico, né, ordenado e abscissa, no qual tem as atividades e também tem o tempo. E você sai lá, vamos dizer que esse projeto aqui gerou 250 atividades. Você começa lá, 250, e vai diluindo ela, o gráfico vem, por isso que é burn, vai queimando aí para baixo, né? E vai queimando as atividades até chegar no ponto zero lá, que é o limite maior que você tem do seu cronograma feito lá no MS Project ou feito no Excel avançado. Ok? Então, você vai controlando isso. Aí e tem outras vezes, houve uma mudança no meio do projeto, mudou, às vezes não mudou o escopo, mas mudou atividades. Aí você tinha feito já 200, 240, por exemplo, você já fez 200, aí passou para 210, que aumentou. Então, você tem que ter esse controle completo. Isso que é monitorar, tá? É monitorar e controlar. Ok? É isso aí, Falcão. É um Kanban, bem lembrado, bem lembrado. Aqui nós temos, ó, um exemplo. Olha para vocês verem aqui. O que eu faço? O que eu faço? Vocês viram essa figurinha aqui, isso aqui está colado na parede, tá? Tem a figurinha ali, olha lá o tal do Ed aqui, ó. No treinamento eu colo tudo aqui, treinei as pessoas e colo aqui. Aí depois vem os 5 fases, eu escrevo as 5 fases aqui, ó, aquilo que nós conversamos, eu colo aqui para cada um lembrar disso, tá? Aqui também é o Scrum, aqui tem o Scrum, a mesma coisa. Aqui tem o PMBOK, e aqui tá as figurinhas lá dos 49 processos. Então, pensa bem, se eu estou aqui na primeira, aquela iniciação, né, e os stakeholders, quando eu começar aqui o Scrum, eu sei qual é o próximo passo que eu vou dar. E tem aqui, não está dando para ver, mas eu sei, aqui em cima tem os erros que os projetos nos trazem, que não vão ver mais no final. Aqui está a equipe, tem 10 pessoas nesse projeto. Uma coisa eu vou contar para vocês. É estatística, não fui eu que inventei isso. Nem sei quem inventou, e se você fizer essa análise, se tiver esses números e fizer essa análise, vai bater, ou senão vai passar ali na borda. Vai bater na mosca. Se vai bater na asa ou na cabeça dela, aí depende da sua equipe. 80%, pensa bem, você montou uma equipe, 100% está ali contigo. 80% vai com você sem saber para onde você está indo, porque você já tem nato uma liderança, então você tem que ter essa liderança e tem que ter poder de decisão. Senão você morre com o projeto do colo. E na hora que você morrer, ninguém vai estar com você. Né? Igual um negocinho que acontece aí fora. Aí. Você morreu, todo mundo fora, não pode nem chegar perto. Porque ninguém quer pegar aquilo de você. Então, você fica no colo. 80% está contigo. Pensa bem que delícia, 80%. 15% fala assim, eu já vi isso, mas eu não tenho muita certeza se vai dar certo. E 5% fala assim, isso não vai dar certo. Só que não vai falar lá dentro da sala. Ele vai falar lá que estiver almoçando, a hora que estiver lá com a equipe, com a equipe reunida lá, para bater uma bolinha, sabe? Ele vai falar assim, que troço que o Valdir está ensinando lá, que ele vai morrer. Daqui 10 dias tá morto. Esse cara não chega naqueles 20 minutos, 30 minutos, ele chega atrasado, Só que a sua equipe vai ficar cheio. O que vai acontecer? Ele vai chegar, cara, a porta está fechada, não dá para mais entrar. É melhor você ficar aí fora do que aqui dentro. A própria equipe sua vai espelhar as pessoas. Você tem que ter a capacidade de gestão para poder entender isso, né? Porque você não pode chegar e querer mandar na equipe, você tem que dar empowerment, você tem que dar poder para a sua equipe. Só que é um poder vigiado. Vigiado em cima de quê? Em cima do escopo, do custo, em cima do tempo. E vice-versa com relação ao Scrum. Então, os dois estão amarrados. Os pilares são os mesmos. As sequências dos pilares são distintas. Então, isso aí eu tenho experiência, é batata. A partir de agora, olha para você ver. 80%, 15% e 5%. Marca aqui. E aqui tem um exemplo aqui, ó. Eu vou comentar sobre esse exemplo. Olha você ver, só para terminar, ó. Aqui o backlog, ó. Aqui as atividades já rodaram, já passaram para o sprint, já rodou, já foi para o DOIN, né? E já foi lá para o DON. Inclusive, eu lembro isso aqui, está muito claro, isso aqui, ó, foi finalzinho, dezembro de 2019 aqui, ó. Então, foi um Scrum, esse aqui é minha letra, essa aqui não é. Você vê que eu não estou preocupado com a letra, você pode ver que é coisa deles mesmos, eles mesmos fazem, né? Então, um dos stakeholders, uma das partes internas, falou assim, porque esses aqui são os que dá risco, sabe? Os que têm risco, eu coloco de outra cor.
Então, o próprio stakeholder fala, não dá para montar os riscos separado? Tá, aí nós montamos um flip chart só com riscos, para poder administrar isso. Ok? Ô, Paulo, você comentou que ia botar um exemplo, né? Se você quiser... Então, eu posso colocar agora aqui. Então nós participamos de um projeto grande, né? Que, na realidade, do tipo que você fez, só que fizemos um projeto grande que era um carro inteiro, né? Isso foi dividido em várias fases e, dizendo dos exemplos que você falou, a hora que você vai fazer a aplicação na prática, a primeira dificuldade que você tem na hora de formação da equipe. Como você precisa de montar a equipe com pessoas, um de cada área que vai representar para poder fazer acontecer, a tendência é que o representante da área, o cara da manufatura, da logística, da própria qualidade, da engenharia, vai te dar o cara que menos está fazendo falta para ele. Aquele cara que está lá com problema, que falta, que tem problema médico, ele quer empurrar um cara que não faz falta. Quando, na realidade, ele tem que dar o melhor cara da equipe. Então, a primeira dificuldade é convencer a gerência que ele tem que dar o melhor cara da equipe, aquele cara realmente que é bom para fazer o projeto acontecer. Se você consegue fazer isso, você vai começar realmente bem o teu projeto e vai começar a fazer acontecer. Aí você vai realmente ter as reuniões diárias, né? No nosso caso lá, nossas reuniões eram 30 minutos, chegava às vezes até 40, porque o projeto era muito grande. A gente estava desmontando uma ala inteira, estava arrancando todo o sistema hidráulico, elétrico, toda a tubulação, né, um projeto de mais de 30 anos, ia fazendo parte civil, parte hidráulica nova, para entrar uma linha robotizada de mais de 380 robôs, e, paralelamente, você estava construindo todo o ferramental para poder entrar. Então, você tinha que discutir no chão de fábrica tudo o que estava acontecendo, toda a parte civil, parte hidráulica, ainda discutir o ferramental, se ia acontecer, se não ia acontecer, se isso ia casar, porque senão o cara quer entrar com a parte civil, o outro está com o ferramental, tem que instalar, vai dar certo, vai perder tempo, vai casar ou não vai. Então, as reuniões acontecem diariamente, e aí, o que acontece? Qual que é a grande vantagem que a gente tinha? O processo de escalação. A gente tinha um nível de escalação que, se isso não acontecesse, o cara tinha 24 horas para poder fazer, porque no outro dia a gente estava lá também, tinha o processo de escalação, os pontos vermelhos para poder identificar, e aí o cara, se ele não conseguisse resolver, ele podia escalar até o Project Manager, né? E se ele não conseguisse, nós tínhamos a cada 15 dias a reunião com o board todo da empresa. Então, você estava no nível maior, o presidente e todos os diretores. Se alguma área não atendeu, retardou por algum motivo, ou não deu prioridade, aquele ponto ia aparecer em vermelho, ia ser escalado, o cara vai ter que explicar, ele, a área dele, o diretor dele, para você resolver. Então, o processo de escalação, a discussão diária, saber o que é prioritário, ajuda muito. Então, essa metodologia bem feita, com uma equipe bem definida, né, bem coordenada, você tem chance de realmente ter sucesso. Nós, felizmente, tivemos sucesso porque a gente conseguiu definir uma equipe realmente com prioridade para o projeto, escolhemos pessoas boas, e a gente tinha esse método de escalação que ajudava muito. Então, cada 15 dias, você ia até o presidente e tinha coisas que só o presidente pode decidir. Sei lá, mudou alguma coisa, mudou taxa do dólar, teve variação de custos, depende de importação, uma coisa não vai chegar, precisa decidir um frete aéreo, vai aumentar o custo e tal. Ou acontecer, por exemplo, como aconteceu, coisa que não está na sua mão, um ferramental que estava pronto, sai do fornecedor, o caminhão foi roubado. Só no Brasil acontece, mas aconteceu. O pessoal, os stakeholders estrangeiros não conseguem entender. O cara não queria ferramental, o cara queria o caminhão. E ele roubou com o ferramental. E a gente ficou, felizmente, uma semana depois, a gente conseguiu, porque o cara que não sabia o que tinha, escondeu o caminhão no meio do mato, e depois a polícia conseguiu localizar, a gente recuperou o ferramental. Mas se não consegue recuperar, isso ia dar um impacto de mais ou menos, de pelo menos quase um ano no projeto. E tudo que a gente tinha feito ia ser jogado por terra. Porque você não consegue depois tocar o projeto, porque você depende de um ferramental que tem que ser construído do zero. Entendeu? Então, tem certas coisas que não estão na sua mão. Faltou a avaliação do risco do roubo, né? Então, e aí, exatamente. E aí o que aconteceu?
mudou toda a logística de transporte. E, inclusive, os ferramentais passaram a ter chip. O ferramental tem chip para você acompanhar deslocamento de ferramental, sistema de transporte, transportadora confiável. Você mudou o nível de risco, que era uma coisa que não era considerada risco. Entendeu? Aquele risco, como o Valdir mencionou. O risco pequeno. Isso aqui é um risco pequeno. Você sempre mede o risco. Se tem risco, não tem risco. Toca o barco, contrata aí o caminhãozinho lá que você está acostumado, lá o cara lá e transporta. Não, você não vai mais transportar assim. Tem certas coisas que você vai pôr batedor. Entendeu? Entendeu? E aí você muda. Vai custar mais caro? Vai custar mais caro. Você vai aumentar o custo. Mas e se o cara não consegue chegar? Então, tudo isso aí você tem que discutir, e esse daí tem um funil, essas coisas iam até em 15 dias, você fechava e partia para outro, e você vai. E essa discussão vinha do chão de fábrica com o mural, começava no mural do chão de fábrica, e vai, e você vai rodando isso. Vai rodando cada 15 dias e vai virando, e até chegar ao dia do início do projeto, onde você consegue botar as coisas para andar. E as coisas funcionam. Se você tiver uma equipe dedicada, pessoal competente, o nível de escalação, as coisas acontecem, e acontecem bem, e você evita muitos erros. Né? Verdade. Mas você colocou um exemplo aí, eu lembrei, e aí na telinha aí tem gente que vai lembrar disso aí, estava junto comigo. Você falou que o caminhão foi roubado. Eu tive um container que caiu no mar, cara. Eu perdi meu produto que estava lá dentro, que era uma das matérias-primas para fazer o produto. E você deu um outro exemplo que eu lembrei também, para colocar, que é tipo assim, você falou o negócio das funções, né? Quando você tem... Vamos dar um exemplo lá do comprador, né? O comprador é um cara que está... Esse comprador ele é um cara que conhece muito bem a empresa, ele compra metal, compra plástico, está bem dividido, né? As porcariadas, lápis, a parte de escritório ele não quer nem ver, mas a parte supra-sumo ele quer ver. Aí você coloca esse cara e leva lá um pedido para ele, né? Um da equipe vai lá e leva o pedido para ele comprar. Cara, sei lá, 13h. E você está querendo solução rápida, porque você é Scrum, você quer a solução rápida da compra. Chega no outro dia de manhã, você fala, ei, comprou, cara? E fala, puxa vida, esse pedido aqui, você definiu errado, cara. Tá definido lá, já está lá na mesa sua, deixei lá na sua mesa para você fazer a descrição correta. O datasheet está errado. Cara, sabe? Ou você comprou a peça, só que... Você comprou a peça? Eu comprei. Mas está onde? Está no SAP, está no TOTOS, está no Oracle, para decisões de aprovação. Você imagina, nem que você vai fazer uma coisa rápida, estruturada, e está precisando de assinatura, de aprovação ainda. Por isso que o poder do gerente de projeto tem que ter esse poder de decisão. A empresa tem que enxergar isso. Ok? Bem colocado. Tem que ter. Quer qualquer outra coisa? Tem chão de fábrica que afunda também. Isso é verdade. Eu também tenho experiência nisso também. Aí vem aqui, ó. Por isso eu tenho experiências boas e tenho experiências ruins. As boas, eu gosto de contar. As ruins é para ficar para a história e para eu não errar mais. Então, vamos lá. O PMBOK, será que eu comentei? Não, mas o que é importante, né, dizer, tem que avaliar o risco. Isso, mas tem risco, Falcão, que não dá, cara. Não tem. Eu sei, não, estou falando, mas você tem que ter uma visão, né? E mesmo que seja bobagem, você põe lá e vê o que acontece. Isso. Aí essa bobagem é um pouco... Por isso que quando alguém fala sobre um risco, em hipótese alguma, você tem que travar a ideia dele. Você tem que chegar e copiar essa ideia. E colocar lá, botar o post-it, e inclusive deixar até ele colocar, para ele sentir vontade de colocar mais coisas. Aí eu falo, lá vem o cara de pé frio, isso aí não vai acontecer, não. Pô, isso acontece direto, cara. Aí o cara fica com medo, fala, não, deixa ele colocar. Inclusive, você coloca aí, você pode escrever aí, que isso aí é um risco. Você tem que aceitar. Você não pode encontrar, porque senão esse cara, a hora que acontecer o risco, que ele sabe que vai acontecer outros, ele não vai falar. Eu falo, para que eu vou falar? Os caras vão tirar sarro de mim lá? Eu quero ver explodir. E quem vai explodir? É o gerente de projetos. Então, voltando aqui, né, na nossa junção, olha bem, aqui ó, é o PMBOK, aqui é o Scrum, e aqui nós temos, o que é o PMBOK? O tradicional, escopo, curso e tempo. Olha bem a sequência, gente. E o Scrum? Tempo, curso e escopo. Olha bem que o escopo ficou na ponta. Por isso que, às vezes, você foge do que o cliente quer. Por isso que eu gosto de colocar lá naqueles 4 passos do PMBOK, o Scrum, o escopo junto. Para poder você ter esse aqui, ó, o Agile, tá? Você tem que, o Agile, né? Para você ter esse aqui completo, né? É isso que é muito importante, tá ok? Aí, vamos lá. Olha aqui.
Eu vou dar, só para dar uma lida rápida para você poder entender, porque vocês leem isso aqui, vocês vão levar para casa, né? Os erros constantes, eu coloco isso na parede, tá? Para as pessoas saberem que existe isso e acontece. O não cumprimento dos prazos estabelecidos, as mudanças de escopo. Mudança tem que ter um fluxograma para você controlar a mudança, tá? Porque senão o cara pediu um cavalo, vai chegar lá na frente um elefante, né? Ou uma girafa. Então você tem que anular, você tem que entender isso e botar, escalonar dentro do seu grupo quem vai aprovar isso, as mudanças, se vai afetar o escopo. Lembrar que eu bati muito no problema de comunicação, é muito importante. Os recursos, nós falamos também sobre isso, a qualidade dos recursos e a insuficiência também. Os riscos, olha, falando dos riscos também aí, de montão. Aí vem mudança de prioridade constante, você deixar, toda hora muda a prioridade, né? Toda hora prioridade. Ainda mais quando você, de manhã, se reuniu, começou a fazer um escopo, se você for almoçar com uma das partes interessadas, ele senta perto e faz questão de sentar perto de você, gerente de projeto, o pronto ordem ou o gerente de projeto. Chega e fala assim, e aí, Valdir, que hora que nós vamos ter o prazo? E, cara, você está no escopo, você nem entendeu o que você vai fazer. Ele já está te perguntando quanto tempo vai demorar o projeto. Oh, ele já coloca o comporta para você. Oh, eu preciso até dia 10 de janeiro. Sabe? Ele já bota o comporta para você. Em hipótese alguma, você tem que aceitar isso e levar para sua equipe. Porque depois sua equipe vai ficar atrapalhada com isso e você vai ficar com o cara grande, porque você já definiu, sem a sua equipe, um prazo, apesar do stakeholder te deu uma pressão lá. Então, você tem que saber administrar isso. O não cumprimento do orçamento, a disputa pelos recursos, aí nós falamos sobre os recursos do comprador lá, o comprador vai dar muita atenção, o próprio Paulo comentou sobre isso também. Os problemas da administração dos trabalhos, contrato terceiro, que às vezes você tem um contrato, você precisa de aprovação até de advogado para analisar um contrato, certo? Aí vem os problemas políticos, você tem problema político dentro da sua empresa, você tem problema político externo, um produto mal especificado, você não conseguiu coletar os requisitos corretamente, os problemas culturais. Eu lembro que o JB comentou isso um tempo atrás, que tinha lá um francês, tinha um mexicano, tinha um brasileiro e tinha um argentino. Cara, culturas super diferentes. Você tem que saber administrar isso. Você tem que conhecer um pouco de cada uma, né? Porque o que fala amanhã está pronto, não é amanhã, não é na sexta-feira, pode ser qualquer dia, né? A expectativa do cliente desalinhada com a realidade do projeto. Às vezes o cara pensou uma coisa e está entregando outra do que ele pensou. Falta de autoridade, isso aqui mata você. Falta de autoridade do projeto. Recursos humanos sem competência, né? Você treinou, mas o cara não se enquadrou ali. Você tem que ter a capacidade de tomar decisão. Recursos financeiros insuficientes. E a falta, esse aqui mata você. Mesmo que você tenha poder, esse te mata. Falta de apoio da alta administração. Gente, eu já vi isso de montão. De eu chamar a atenção do diretor-presidente em função disso. Ou eu era o cabeça também. Então, isso serve dos dois lados, tá bom? Aqui, ó. Nós demos exemplos lá de empresas, nós fizemos a parte de moldes aí, projetos de melhoria de linha, falando sobre mudança de fábrica, mas isso aqui, no início do projeto, nós vamos querer um cavalo, o cliente quer um cavalo. No início do projeto é uma beleza, está todo mundo calmo, está tudo perfeito, rodando legalzinho. Cara, olha quando o tempo aproxima e você não está sabendo fazer entrega, olha que você começa a entregar. Olha a entrega desse cavalo, né? Esse não é o caminho de entrega, se você utilizar a gestão híbrida. Você vai entregar o cavalinho perfeito. Né? A certeza que o produto... Por quê você vai entregar? Porque lá tem passo a passo, você não vai se perder. Aqui no meio você se perdeu. Olha o tamanho disso aqui e é uma coisa quase abstrata. Né? Aqui, sim, aqui é uma coisa concreta, mas aqui é abstrato. Não é isso que nós queremos. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que sair um pouquinho dessa... Quando eu falo sair da caixa, mas meu pé fica lá dentro, tá? Eu só levo o braço lá fora, enxergo, levo os olhos, enxergo e volto para dentro da minha equipe. Eu não largo a minha equipe de jeito nenhum. E quem trabalhou comigo sabe disso. Eu defendo a minha equipe, mesmo que ela esteja errada, eu defendo e vou lá resolver o problema lá dentro de casa. Lá dentro de casa eu resolvo ela. Mas lá fora eu não vou brigar lá fora. Eu vou brigar dentro de casa. Então eu olho o que está acontecendo lá fora, vejo a estratégia que está em cima dos stakeholders e a partir daí eu tomo as decisões dentro da nossa caixinha. Mas eu vou lá fora. Olha bem aqui, ó. Essa é a verdadeira entrega. Essa é a verdadeira entrega, né? É a satisfação. Olha o que o cliente queria. E olha o que você estava entregando para o cliente. Olha isso aqui. Né? Isso não acontece? Acontece direto em projetos. Então, isso aqui, ó, você não definiu nem que jeito que era o pelo desse cavalo, né?
né? Não sabia que nível de cavalo. Então, essa é a vida de uma empresa dentro do gerenciamento. Você tem que ter os dois tocando. Um direciona e o outro coloca. E não esquece, não. Você tem que colar mesmo. Eu colo isso aqui. Eu colo, passo a passo, e vai me dar diretriz. E mesmo assim, eu ainda tenho um problema ainda. Eu tenho que resolver problema ainda. Entendeu? Apesar que eu não considero você dentro da empresa, não é para resolver problema, tá? É para você pensar e melhorar o bolso do seu stakeholder. Seja reduzir os custos, ou seja, melhorar a parte de qualidade do produto, que tem que ser o base, e também melhorar o faturamento. Esse é o objetivo. Paulo e Emílio, está com vocês. Então, o objetivo é seja feliz, né? Com as entregas e a satisfação do cliente. Certeza. Manda bala aí. Paulo, quer fazer algum comentário ou posso ir para as perguntas? Acho que vou ver se tem algumas perguntas, aí nós podemos complementar aqui. Bom, eu só queria dar um exemplo desse negócio cultural aí que o Valdir falou. Eu lembrei de um exemplo aí. Isso é um exemplo real, hein? O cara chegou no Japão de uma empresa e pediu para um cara da empresa japonesa discutir um trabalho lá. Ele falou assim: eu quero isso aí. Para quando o cara perguntou para quando você quer? Ele falou: eu quero as soon as possible. Como é comum o cara falar zap, né? Uma pede assim: para quando? A zap. Tão rápido quanto possível você me entrega. E pediu para o cara, falou: as soon as possible, né? Quando chegou 3h30 da manhã, o cara bateu no quarto do hotel do cara lá. Falou: o que aconteceu? Não, eu vim trazer o trabalho. O cara falou: mas você pediu as soon as possible, eu fiquei fazendo, terminei e vim entregar. Quer dizer, culturalmente, o cara achou que aquilo era um negócio super urgente, era tão rápido quanto possível, ele ficou fazendo até terminar e vai entregar o cara. O cara falou: pô, mas... Entendeu? Então, precisa tomar cuidado. Esses choques culturais, a pessoa precisa entender na língua do outro. Então, quando você está trabalhando com empresas multinacionais e culturas diferentes, é um problema sério. Isso daí realmente é um desafio. Muito bem. É bem importante fazer isso, né? Bom, eu quero primeiro fazer não é uma pergunta, na verdade é só quase uma declaração. O Eduardo Minho, né? Ele dividiu aqui conosco que tem usado, aproveitando a citação do Valdir, né, de que ele tem usado o 5W2H, né, quando ele está aplicando nos projetos de NR12 de segurança do trabalho, e com resultados excelentes. Então, ele reconhece, né, ele concorda e só dá essa contribuição, né, de um exemplo prático de aplicação. Tem uma pergunta, né, que na verdade é uma solicitação quase assim do Paulo Ribeiro, né, dizendo o seguinte, né, repetindo que ele considera todo o processo, sim, mas acredita que a coleta de dados, o detalhamento, a inclusão e a participação e entendimento de todos os envolvidos é de vital importância para o sucesso do projeto. Então, dessas partes aqui, há algo que mereça ser destacado? Valdir, eu te mutei aqui, ou algum dos outros participantes quer comentar? Você está mutado, Valdir. Você me mutou? Ok. Paulo, é isso mesmo. Se não tiver a coleta dos dados para montar o escopo correto, né? E às vezes os stakeholders, às vezes não, na maioria das vezes os stakeholders, né? As partes interessadas não sabem nem o que vai pedir. Então você tem que gerar questionamentos daquilo que ele imaginou fazer para poder coletar esses requisitos. Isso aí é o que você falou mesmo, é isso aí. Tem hora que não dá mesmo. Agora a equipe está na tua mão. Você vai montar a equipe. E você tem que, de imediato, na hora da escolha, na hora de fazer essa escolha, porque o nosso Paulo e o Paulo Quino comentou que, em vez do cara dar o melhor do gerente lá, um gerente de fábrica lá, em vez de dar o melhor cara, ele dá um cara que é novo na empresa. O cara tem 2 meses, não conhece nada da empresa, ou ele não tem experiência, ou dá o estagiário. Você já viu o cara passar estagiário para você? Não tem nada contra o estagiário, mas se você quer uma decisão mais rápida, o estagiário pode vir para poder aprender, não para tomar decisão com você ali. Apesar que tem muito estagiário que bota muito neguinho no bolso. Então, eu concordo com o Paulo falou, a dificuldade, mas, gente, tudo na vida tem dificuldade. Então, o lance é você saber os caminhos internos da empresa. Você vai ter obstáculo? Vai.
Obstáculo é... Não fica achando que você vai tocar um projeto, você não tem obstáculo. Tem neguinho que tá louquinho para estar no teu lugar, tem neguinho que tá louquinho para puxar o tapete para você cair, e ele não tá contra a empresa, ele tá contra você. Só que contra você tá contra a empresa. Né? Isso é absurdo, mas é a cabeça do ser humano. Né? É verdade. Só lembrando que tem neguinho e tem branco também, né? Que tá louco para te derrubar. Vamos deixar claro, assim, sem... Né? Por favor, Valdir. Não me traga confusão aqui. Né? Não, então tá bom. Não vou te falar. Olha aqui, tem o que a gente tem de experiência é que as pessoas que trabalham em projetos, elas têm um desenvolvimento maior. Né? A experiência, pelo menos que eu tive, e o Valdir deve ter tido a mesma experiência, os caras que se dedicam dentro do projeto e fazem esse trabalho num projeto, eles realmente se desenvolvem mais rapidamente porque eles têm uma visão maior da empresa, ficam mais safos para resolver problema e os caras acabam se destacando e ficam mais soltos para fazer. Então, o desenvolvimento do cara é melhor. E isso aí, depois que as pessoas começam a perceber isso, os caras começam a mandar os caras que eles querem desenvolver. Verdade, concordo com você. E essas pessoas que chegam a ter nível gerencial, diretoria, porque estão querendo, não tenham medo do que vai acontecer. Né? Eu sempre falo assim, levanta o dedo e fala, eu quero participar. Né? Você fala, pô, mas eu não conheço nada, não interessa se você não conhece. Vai lá, agora, ainda mais agora, você abriu um pouco sua cabeça, ou te deu um direcionamento, não tenha medo de levantar a mão, né? Eu sempre falo assim, não tenha medo de levantar a mão. Nós estamos aqui para aprender e nós sabemos aprender. Né? Muito bem. Valdir, temos mais uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante, apesar de ser... Eu diria que é quase para nos dar a oportunidade de reforçar conceitos fundamentais da gestão de projeto. Pela experiência do IDESP, é o Ricardo que pergunta, quais são os fatores críticos para o sucesso de um projeto? E, na sequência, ele pergunta qual é o perfil ideal para o gestor de projeto. A primeira pergunta do Ricardo é em relação a... Fatores críticos para o sucesso. De cara, eu enxergo que olhando os pilares, né, os pilares com relação aos 3 projetos, escopo, custo e tempo. Né? Mas o projeto em si, o Paulo colocou com bastante clareza isso, com relação à coleta de dados. Né? Que tipo de cavalo que você vai querer ter lá na frente? Né? Não saiu uma girafa, não saiu um elefante. Então, na hora que você está definindo isso, a hora que você está coletando, é lá naquela reunião que nós fizemos da parte de iniciação ali, onde o stakeholder está junto, definindo, que às vezes não tem todos os requisitos, mas você tem que ter aquele tempo para montar o escopo. O escopo tem que estar pronto. Né? Você tem que montá-lo. E montar aqueles 4 passos não é fácil. Né? Você pegar os 4 passos do escopo e montá-lo. Não é fácil. Então, é ali que é um ponto crítico. É ali que nasce. Se nasceu perfeito, você fala, Valdir, mas não vai nascer perfeito. Não vai mesmo. Só que as mudanças para se adaptar, você tem que estar na mão. O gerente de projeto tem que ter isso na mão, né? Para poder tomar as decisões e sim esses pontos críticos que vão acontecer lá no próprio escopo. Quando você estiver fazendo desenvolvimento, que é o planejamento, você vai enxergar que o escopo está furado ou precisa de mudar. Isso é um Se você não tiver um escopo bem feito, né, você vai errar no time, você vai errar no custo, você vai errar em tudo. Né? É em cadeia, né? É em cadeia. E a outra pergunta é com relação ao perfil, né, do gerente de projetos, né, que o Ricardo comentou. Isso. O perfil é uma pessoa que tem flexibilidade. Né? Não pode ser um cara travado. Porque ele tem que ser um líder. Né? Eu lembro que o Jack Welch, né, para quem conhece, aí, para quem eu já tive o prazer de conhecer o Jack Welch, e uma vez eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, ele estava dando palestra sobre gestão, que é um dos pontos fortes dele, que ele fez isso na GE, ele fez na Motorola, tudo. Eu perguntei, ele falava assim, não, o líder, ele nasce. Né? E eu não gostava muito de, o líder nasce. Não, eu tenho capacidade de treinar um líder e um líder ser um líder. Né? Eu tenho essa capacidade. Eu achava isso perante. Inclusive, eu falei isso para o Jack Welch. Foi, assim, uma agressividade total. Né? E quem me conhece fala que eu falo mesmo. Aí, ele virou para mim e falou assim, quantos por cento, em 100, quantos por cento você conseguiu? Olha a pegadinha dele. Quantos por cento que você conseguiu desse líder?
uns 90%. Então ele não é líder. Ele falou bem assim, no microfone, assim, com mais de 400 pessoas. Então ele não é líder. Então você não conseguiu o líder. O líder é 100%, não tem jeito. Então, esse ponto que o Ricardo comentou, o cara tem que ser líder. Aí você fala, como é que você acha um cara que tem que ser líder? Na hora que você, como cabeça da empresa, vai escolher uma pessoa para direcionar, para tocar o seu projeto, você vai ter que ir no RH, ir com o chefe daquela pessoa, daquelas pessoas que você vai fazer a escolha, e vai ter que fazer essa análise do perfil dele, para ver se ele é um líder. Porque se ele sentar com os projetos na mão, com as atividades na mão, e não passar, não souber transmitir isso, você viu que tem uma sequência correta disso. Né? Se você pular uma sequência daquela, você não vai, é dominó, uma vai caindo em cima da outra. Né? Se você pular o daquela ali, não vai cair. Né? Você está lembrado disso? Então, ele precisa ser um cara agregador, né? Ele tem que ser um cara que agrega e tem que ter um espírito de liderança, porque senão ele não forma o time. Se ele começar a brigar com todas as áreas que ele tiver problema, o cara não vai resolver nada, vai entrar em atrito o tempo todo, vai entrar no desgaste e não resolve nada, né? O cara tem que ser realmente um cara que tenha firmeza naquilo que ele quer e tem que ser um cara que agrega, senão ele não resolve, entendeu? Aí ele mostra a liderança. E eu conheci vários assim. Os caras que se estressam e que ficam brigando são os piores e o que menos resultado tem. Bom, em função do horário, nós temos muitas perguntas, mas eu vou ter que escolher duas para evitar, né, que a gente estoure muito. Então, eu peço desculpas aos outros, depois eu faço questão de encaminhar os nossos participantes aqui e a gente até responde, né, por e-mail, tá, para não ficar excedendo muito tempo. Mas a primeira pergunta é do Wellington. Ele pergunta se podemos fazer uma ligação do BPMN em algum momento com a metodologia apresentada? Eu não sei o que é BPMN, então peço desculpas. Quem é que perguntou? O Wellington Barros. PPMM. O que é o Wellington? Explica para mim, dá uma introdução. Wellington, pode abrir o seu microfone aí, se você quiser explicar. O BPMN, estão me ouvindo? Sim. É um desenho que você faz de projeto. Então, você começa a analisar o projeto, os processos dentro de um projeto e começa a fazer o desenho para verificar, por exemplo, na visão Lean, onde você tem possíveis desperdícios, melhorias, etc. Então, como você apresentou a metodologia ágil, tem um momento aí que você começa a desenhar, né, usando o Scrum, dentro do Scrum. Então, talvez esse jeito de fazer ajudaria bastante a enxergar processos dentro de projeto para poder tomar decisões. Legal, eu entendi o seu questionamento. E também concordo com o que você está falando. Eu vejo, quando eu estou fazendo esse design aí, eu vejo muito no EAP. O EAP me dá esse design. Eu consigo pegar esse design no EAP. O que eu uso, tá? Porque metodologia tem várias, né? Depende muito daquilo que você está mais adaptado a usar. Então, eu utilizo o EAP. O EAP, para mim, é o ponto que eu enxergo o fluxo daquilo que eu vou montar lá no Scrum. Né? Inclusive, eu levo o EAP para dentro do Scrum. Mas o que você colocou também é viável. Isso eu tenho certeza que você começa a enxergar. É igual o Design Thinking. É um fluxograma. O BPMN é um fluxograma. Ele também é o que você falou. Ele faz um breakdown, faz um fluxograma, né, para poder mostrar o fluxo e quebra as atividades. Então, é uma outra forma de fazer. É como você tem várias ferramentas que fazem esse tipo de quebra de análise de projeto, né? É uma outra forma de você representar isso daí. Legal. O que você fez o PMBOK, você pode fazer um fluxograma e mostrar esse tipo de atividade. E a última pergunta aqui eu vou você ficou baixo? A última pergunta aqui. Melhorou? Seu som está muito baixo. Não sei. Última pergunta aqui, eu vou escolher a pergunta da Ariana. Ela pergunta qual é o plano de comunicação mais efetivo nessa roupagem híbrida de gerir um projeto.
Legal. Se você fizer, por exemplo, você está em casa, né? Você está em casa e está tocando um projeto, né, Iara? Então, tem software. O Trello é um Kanban muito bom para você poder administrar. Você tem o PMBOK junto com você e você vai administrando o PMBOK dentro do Scrum, né? Então, é uma metodologia muito boa para enxergar o lance que o Trello fica na telinha, né? Você fechou a telinha aqui, acabou o Trello, acabou o seu sistema de controle. Então, eu uso as paredes da minha fábrica, eu uso as paredes do meu escritório, eu coloco lá nas paredes, né? E vou colocando a gestão visual. É o único jeito. O único jeito é o modo que eu utilizo para poder tocar um projeto. Tá? Todo mundo que está ali, ou se não, você pode usar uma tela de uma TV, no qual está tudo lá. Mas faltou energia, acabou a sua gestão visual. Deu pau em alguma coisa, acabou. O que está colado na parede não tem jeito. Apesar que hoje está tocando muito projeto dentro da telinha, correto? Você está em casa e está tocando um projeto, que não parou. Tem gente que acha que está parando, fica em casa. Não está bem isso, não. Está tocando. A empresa, inclusive, está reduzindo aí a nossa queda do PIB. Então, o mundo está rodando. É claro que está rodando uma certa velocidade. Então, eu só vejo dois motivos. Se você está em casa, né, e está controlando o projeto de casa, usa as ferramentas digitais. E tem várias, né? É como eu coloquei, tem o Mural, tem o Trello, tem o RunRun, né, .it, tem vários, depende do seu bolso aí. E o Trello é free. E dentro da empresa, dentro do seu local de trabalho, aí as paredes. As paredes muito bem feitinhas lá, você coloca que você vai ganhar, né? Muito bem. Eu vi uma outra pergunta, cara, que eu não comentei, que são os indicadores. É muito importante. Às vezes você fica perdido no projeto. Me dá uns 5 minutos para explicar isso aí. Não, fica à vontade. Astrid perguntou, é isso? Isso. O seu som está baixíssimo, não está? Pelo menos para mim, não sei se para os outros. Vou te mostrar, Astrid. Vou te mostrar, porque eu sabia que ela ia fazer essa pergunta, tá? Eu sabia que ela ia fazer. Então, eu fiz até 2 transparências para isso. É brincadeira. Mas aí é covardia. Vamos lá, vamos ver se eu pego aqui. Aqui. Aqui, ó. Aqui. Olha aqui, ó. Eu fiz isso aqui porque isso aí quem mexe com o projeto tem tesão nisso aí, tem que saber isso aí, né? Que é o Key Performance Indicator. Então, Astrid, tem que comentar aqui com relação a... Vocês estão vendo, tá, né? Sim. Estamos vendo, sim. Aí vem lá os KPIs de impacto, de efetividade, de desempenho e operacionais, né? O qual você vai olhar eficiência, eficácia, capacidade, produtividade, qualidade e lucratividade. Isso são alguns que você pode gerar, né? E como fazer isso, né? Aí eu tenho aqui, ó, os indicadores de impacto, né? São aqueles que medem de fato o projeto, né? O que você está propondo e que você está alcançando, né? E é o escopo com o que está sendo alcançado, porque o seu cliente está querendo aquele produto ou aquele serviço. Você tem que fazer essa comparação. E depois, assim, vem os índices, né? De desempenho, o desvio do prazo, o desvio do custo, o desvio do esforço, a produtividade, né? Porque você tem uma quantidade, até mais do que gráfico lá, de esforço de mão de obra, você tem que saber se a sua mão de obra está te entregando, né, o que você está pedindo, né? E o tempo que está isso. Eu tenho aqui, ó, a meta que você está estipulando e a quantidade de recursos. Tudo bem, com 10 pessoas eu faço. Eu quero ver você fazer com 5, né? Então, você tem que ter essa... E vocês sabem, quando vocês trabalham em projeto, a mão de obra é escassa, né? O dinheiro é escasso e querem projeto, né? E o tempo já está atrasado. Você já conhece essa frase, já está atrasado. E querem payback, quer retorno para a empresa. Não adianta você fazer projeto sem retorno, né? Você tem que saber como vai ser esse retorno. E o valor agregado, eu uso muito isso aqui, quando mostra o quanto do escopo foi efetivamente entregue até um determinado momento do projeto. Quando você entregou, está lembrado aqui do burn lá, burn down? É lá que você tem que entregar. Mas não é aqui que você está entregando, que oscila muito. Você tem que entregar e sabendo se o cavalo está sendo preparado, né? Se não está faltando um pedaço dele. Também a taxa das tarefas, você vai fazer uma porcentagem em cima disso,
que é o cálculo entre o número total de tarefas, nós comentamos sobre isso, dividido pelo número estipulado do cronograma, em porcentagem do burn down. Então, foi isso que eu quis colocar. Não sei se esclareceu, mas eu sabia que essa perguntinha vinha, e a perguntinha do... Obrigada, Valdir. Esclareceu sim, obrigada. Valeu, Astrid. É um prazer te ver aqui. Prazer todo meu. Eu trabalhei com ela uns 4 anos atrás, eu acho, você vai lembrar. É legal. Muito bem, senhores. Eu não sei Pergunta? se alguém, Roberto ou Paulo querem fazer mais algum comentário. Não, eu acho que já foi tudo bem explorado, né? O Valdir deu aí uma aula para todos nós aqui, né? Para quem conhece, ainda agregou um pouco mais de conhecimento, né? Então, eu acho que foi realmente satisfatório o nosso webinar aí. Esperamos contar com vocês nos próximos aí e que façam propostas. Vocês têm alguma necessidade de algum conhecimento, proponham para nós que nós vamos fazer um webinar para vocês. Ok, queria só agradecer também a participação e estou à disposição. Se houver alguma dúvida mais e puder colaborar com a experiência, conhecimento, agradecer aí a todos aí que participaram também e ao Valdir aí pela brilhante exposição aí com os detalhes de todo o processo aí. Valeu, Falcão e Emílio. Valeu, obrigado. Tá joia. Obrigado pelo suporte de vocês dois, Roberto, Paulo e Emílio, né? E todos os presentes, é muito importante. E cada dia a gente está aprendendo mais, né? E tem perguntas que geram, quando você está administrando um projeto, o qual você tem que buscar lá a ajuda dos universitários, né? E tem hora que você não vai ter a resposta. O importante é não ter medo da pergunta, né? E às vezes você, como gerente de projeto, você tem medo. Então, perca esse medo. Não interessa, ali você está... É para nadar, não adianta, você tem que chegar na areia, cara. Não interessa se você nada de costas, nada de frente, o importante é nadar. E o nadar e chegar na areia é entregar aquilo para o seu cliente, de acordo com o que ele quer. É isso que é o objetivo. É um prazer mesmo estar aqui, estar discutindo, dialogando com essa turma aí de... Só nós três, eles vão somar, tem uns 90 anos de experiência em indústria aí, juntando mais o MBA, dá uns 100 e pouco. 100 tá, né, Valdir? 100 tá assim, tá leve, tá no raso. Então, assim, a experiência nos traz a olhar igual o retrovisor, né? Por isso que o retrovisor é pequenininho, né? O lance é o seu vidro maior na frente para você poder enxergar tudo, né? E o retrovisor para você tirar os pontos que você errou e não errar mais, ou direcionar as pessoas a não errar. É isso que o IDESP faz. Ele direciona, ensina, pega na mão, ensina uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para alcançar o resultado. Então, conte com o IDESP, que é o nosso objetivo. Muito obrigado. Muito bem. Então é isso. Eu agradeço a todos a participação. Lembro, né, mais uma vez, que vocês receberão por e-mail a avaliação e assim que responderem, também receberão o material da apresentação de hoje em forma de e-book para que possam acessar quando vocês quiserem. E reforço que nós estamos à disposição de vocês para tocar projetos, para compartilhar com vocês o nosso conhecimento em treinamentos e o que vocês precisarem, é só entrar em contato. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado. Depois, quando o vídeo da apresentação também estará disponibilizado no nosso canal do YouTube, eu também passo para todos que estiveram hoje conosco. Feito? Feito. Muito obrigado. 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 Ah, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, valeu, um abraço. O pessoal vai saindo aos poucos aí. Kaizen a todos. Legal. Não mata.